Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do Errei na Matemática. Na nossa videoaula de hoje vamos falar sobre equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então fica comigo até o final da videoaula, não saia desse vídeo até terminar a videoaula e vem comigo agora. Ó, primeiro aqui, ó, temos aqui um exemplo de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Professor, o que é uma incógnita, professor? Tem como o senhor me fazer lembrar, refrescar a minha mente? Tem sim, presta atenção. Uma incógnita, pessoal, é aquela letra que aparece no meio de uma conta, tá? É o número que a gente não conhece. Então, o X aqui, por exemplo, ele representa um número que eu não conheço, tá? Então, ele é uma incógnita, é um número que eu tenho que descobrir qual é, ok? E o Y já é uma letra diferente do X, então também é uma outra incógnita. Então eu tenho dois números ali que eu não conheço, que somados um com o outro é igual a 7, ok? Então eu tenho duas incógnitas nesse exemplo. Em uma aula anterior eu falei sobre equação do primeiro grau com uma incógnita, tá? Com uma letra apenas, tá? Nesse caso aqui são duas incógnitas. Nesse exemplo eu dei x e y, tá? Aí olha aqui, ó. Desse modo, os possíveis valores para x e para y são, por exemplo, quando o meu x for igual a 1, o meu y tem de ser igual a 6. Por quê? Porque 1 mais 6 é igual a 7, ok? Então, isso dali é uma possibilidade. Quando o meu x, por exemplo, for igual a 2, o meu y tem de ser o quê? 5. Por quê? 2 mais 5 é igual a 7, ok? Então eu tenho uma outra possibilidade ali. Uma outra possibilidade é o meu x ser igual a 3 e o meu y ser igual a 4. Sendo assim, ó, eu teria 3 mais 4, que é igual a 7, né? 3 mais 4 igual a 7. Uma outra possibilidade. 4 sendo o meu x e y sendo o meu 3. 4 mais 3, só mudou a ordem ali, é igual a 7. E a outra? X valendo 5 e y valendo o quê? 2. É uma outra possibilidade, ó. Teria ali 5 mais 2 igual a 7. Também temos aqui, ó, o x igual a 6 e o y igual a 1. 6 mais 1 igual a 7. Aqui não tem, mas eu poderia ser assim também, ó. O x igual a 0 e o y igual a 7, tá? Porque teria 0 mais 7 é igual a 7. Ou o meu x valendo 7 e o meu y valendo 0, que também daria a mesma coisa. 7 mais 0 é igual a 7, ok? Então, isso daqui são alguns exemplos, alguns possíveis valores para que essa equação do primeiro grau com duas incógnitas seja verdadeira. Preste bem atenção aqui, ó, nesse atenção, tá? Deixa eu estar apagando aqui, ó. Deixa eu apagar isso daqui que está aqui do lado. E olha só, preste atenção no que está aqui nesse atenção aqui, ó. Note que, nesse caso, os possíveis valores para x e y são números naturais de 1 a 6. Em geral, as equações do primeiro grau com duas incógnitas têm infinitas soluções, ou seja, infinitas soluções para uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Bom, a equação x mais y igual a 7 é um exemplo de equação do primeiro grau com duas incógnitas. É um exemplo simples, muito simples, ok? Agora vamos continuar aqui nos slides. E continuando aqui falando da equação x mais y igual a 7, é um exemplo de equação do primeiro grau com duas incógnitas. E aí temos aqui, ó, uma definição. Vamos ler aqui junto a definição que está escrita aqui. E ela diz aí, ó, equação do primeiro grau com duas incógnitas, x e y. É toda o que? Sentença matemática que pode ser escrita na forma ax mais
BY igual o quê? Igual a C, em que A, B e C são o quê? Constantes com A diferente de zero e B diferente de zero. O A e o B tem que ser diferente de zero, porque se eles não forem, se eles forem igual a zero, isso não será uma equação no primeiro grau com duas incógnitas, ok? Então por isso tem que ser diferente, porque o zero iria anular uma das duas incógnitas, ou iria anular as duas incógnitas, então não pode ser igual a zero. Bom, chamamos de primeiro grau quando as incógnitas, nesse caso aqui o x e o y, estão elevadas ao expoente 1, cuja notação é usualmente omitida. A gente não tem o costume de colocar o expoente 1 em cima das incógnitas, nem dos números. Mas olha aqui, ó, veja a seguir outros exemplos de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Temos aqui o primeiro, ó. Lembra do expoente 1 que a gente não costuma colocar? Então, é como se ele estivesse em cima do x e em cima do y. Só que a gente não coloca porque qualquer número elevado a ele mesmo, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, ok? Então, por isso que a gente não coloca. Por isso que a gente costuma deixar aqui, ó, sem nada. Beleza? Então, olha aqui, isso daqui é um exemplo de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. 2x mais 3y é igual a zero, beleza? Ó, temos aqui, ó, 5x mais meio y, tá? Isso daqui é 1 meio y igual a 4. X menos 2y é igual a menos 4. Também é um outro exemplo de equação do primeiro grau. Beleza? Agora vamos passar aqui o slide. Chegamos aqui ao nosso exercício. Pessoal, já chegamos ao nosso exercício porque isso é um assunto bem fácil. Acredito que vocês já entenderam aí qual é a situação de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Se não entendeu, você deixa um comentário aí para o professor, deixa um comentário para mim, que eu estarei aqui sanando a sua dúvida, fazendo o máximo aqui para que você perca essa dúvida. Claro, deixa o seu like também, deixa o seu comentário, e se você não for inscrito, né, na verdade, você já pode se inscrever no canal e ativar as notificações, pois você ativando as notificações, toda vez que eu postar uma videoaula aqui no Errei na Matemática, você será notificado, beleza? Então vamos lá, vamos para o nosso exercício, e ele diz aí, ó, assinale com X os itens que apresentam o que? Equações do primeiro grau com duas incógnitas, ok? Então, vamos olhar aqui o nosso primeiro, a letra A. Eu tenho aqui, ó, uma incógnita e tenho uma outra incógnita. As duas incógnitas, elas estão elevadas a 1, tá? Então, isso aqui eu posso marcar como uma equação do primeiro grau, com duas incógnitas, ou seja, dois números ali que eu não conheço. No caso, no exemplo que eu dei como x e y, nesse caso aqui as incógnitas são w e u, ok? É um exemplo. Aqui na nossa letra B, temos um exemplo de uma equação do primeiro grau? Temos um exemplo de uma equação do primeiro grau. Mas essa equação do primeiro grau aí que vocês estão vendo na letra B, ela tem duas incógnitas? Não, porque ela só tem o x, ó, ela tem o x aqui e tem o x aqui. Mas ela não é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Ela é uma equação do primeiro grau com apenas uma incógnita. Porque eu tenho x aqui e x aqui. É a mesma letra. Então, não é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. A segunda aqui, a letra C. Ela é uma equação do primeiro grau? Primeiro, ela não é, porque ela está elevada ao quadrado. Então, ela é uma equação do segundo grau. Então, eu não marco ela também, ok? Vamos aqui para a nossa letra D de dado, ó. Eu tenho aqui uma incógnita Z e aqui eu tenho uma incógnita Y. Então, eu tenho duas incógnitas. As duas estão elevadas a 1, tá? Então, ela é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Passamos aqui para a letra E, diz errei na matemática. Temos aqui, ó, esquece os números, preste atenção só nas incógnitas. Eu tenho A, eu tenho B e eu tenho C. Eu tenho uma equação do primeiro grau com 3 incógnitas e não 2, então eu não marco essa.
Olhando aqui para nossa última, eu tenho aqui uma incógnita, a letra K, e eu tenho uma outra incógnita, que é a letra V. As duas estão elevado a 1, então aqui também é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, ok? Vamos passar para o nosso último exercício que eu trouxe aqui, que já temos 10 minutos de videoaula, é esse aqui, ó. Assinale com X os pares ordenados, que são o quê? Soluções da equação x menos 3y igual a 1. Então, primeiro, vocês têm que entender que sempre o primeiro número que aparece é o x e o segundo número que aparece é o y. Então, é só a gente substituir ali, ó. O meu x é o 4, então vou botar 4 menos 3 que multiplica y. O y é o 3, é o 1, quer dizer. Então, eu vou ter ali 4 menos 3 vezes 1 igual a 1. Vamos ver se isso é verdade, ó. 4 menos 3 vezes 1, que é 3, igual a 1. Eu vou ter 4 menos 3 é igual a 1, que é igual a 1. Então, se isso deu certo, teve uma igualdade aqui, eu vou marcar o meu x ali, porque ela é uma das soluções que eu tenho para essa equação do primeiro grau. Beleza? Agora eu apago tudo e vamos para a nossa letra B de bola. A nossa letra B de bola, eu tenho x igual a 1 e eu tenho y igual a 0. Vamos substituir. O meu x ali é 1 e aí eu vou ter 1 menos 3 que multiplica o y, que é 0, igual a 1. Será que isso é verdade? Bom, vamos lá, eu vou repetir o meu número 1 e aí eu vou ter menos 3 vezes 0, qualquer número vezes 0 é 0, então 1 menos 0 é 1 e 1 é igual a 1, ó. Então, essa letra B, ela também é uma solução da nossa equação do primeiro grau com duas incógnitas ali. Então, a gente marca o x ali também, beleza? Vamos agora para a nossa letra C, tá? Eu tenho o x igual a 6 e o meu y igual a 2. Então, vamos substituir. Lembrando que eu estou substituindo essa equação aqui, tá? Então, vamos substituir agora. No lugar do x, eu vou botar o 6 menos 3 vezes o y, que é o 2, igual a 1. Eu vou ter 6 menos o quê? 3 vezes 2 é 6, que é igual a 1. 6 menos 6 é igual a 0, 0 não é igual a 1, então isso daqui está errado. Não vou marcar ali o x. Vamos passar para a nossa próxima, tá? Nossa próxima ali. Deixa eu apagar para a gente ter espaço aqui para a gente estar fazendo. Vou passar para a próxima. O meu x é 8 e o meu y é menos 3. Eu vou ficar com 8 menos 3 que multiplica o y, que também é menos 3, igual a 1. Eu vou ter 8 menos vezes menos é mais. 3 vezes 3 é 9. Então eu vou ter, ó, 9 mais 8 é igual a 17, que não é igual a 1. Então isso está errado também, não vou marcar, ok? Vamos passar para a nossa letra E, de errei na matemática ou de escola, né, gente? Vamos lá, eu tenho x igual a 5 e y igual a menos 2. Eu vou ter 5 menos 3 que multiplica y, que é menos 2, igual a 1. Bom, eu vou ficar com 5, menos vezes menos é mais, 3 vezes 2 é 6, igual a 1. Isso vai dar errado, não preciso continuar, também não vou marcar, ok? Também não vou marcar. Vamos passar agora aqui para nossa última questão, ó, nossa última alternativa, que é a letra F, tá bom? Letra F. Eu tenho o meu x igual a 0 e o meu y... Opa, quase que eu fiz um y... Quase não, eu fiz um y ali que não é um y. Eita, de novo. Deixa eu apagar. Eu tenho o meu y ali igual a menos 1/3. Bom, vamos lá. Vamos substituir. Eu tenho 0 igual a y, igual a x, menos 3 que multiplica o meu y. Meu y é menos 1/3, igual a 1. Bom, 0 menos 3 é menos 3. Menos 3, aqui, ó, temos aqui, ó, uma multiplicação. Menos vezes menos é mais. 3 vezes 1 é 3 sobre 3, que é igual a 1. 3 dividido por 3 é igual a 1, que é igual a 1.
Então a letra F também a gente marca um X. E assim a gente termina a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado. Não saia daqui sem deixar o seu like, sem deixar o seu comentário. E até a nossa próxima videoaula aqui do Errei na Matemática. Eu fui!